O Evangelho segundo João foi escrito 2 gerações após a crucificação de Jesus Cristo. O conteúdo se passa no período em que o Império Romano controlava Jerusalém. Apesar da crucificação ser o método preferido de punição dos romanos, ela não era sancionada pela lei judaica. Jesus e todos os seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmica sem precedentes e de grande antagonismo entre a igreja que surgia e as convicções religiosas do povo judeu. Esse filme é uma representação fiel desse Evangelho. O Evangelho segundo João. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano. E cheia de amor e de verdade, morou entre nós. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: ele vem depois de mim. Mas é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Quem é você? João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Então quem é você? Você é Elias? Não, não sou. Você é o profeta? Não. Então diga quem é você. Temos que levar uma resposta aos que nos enviaram. O que diz sobre você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías. Eu sou a voz de alguém que grita no deserto.
Preparem o caminho para o Senhor passar! Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? Eu batizo com água. Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço nem desamarrar as sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele. Vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falava a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Eu não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu ouvi isso, e eu declaro que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passar. Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam. O que estão procurando? Onde o senhor mora? Rabi. Rabi, Rabi quer dizer mestre. venham e vejam. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Vem. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão. Você é Simão, filho de João. Mas de agora em diante será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Eu já volto.
foi procurar Filipe. E disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita. Um homem realmente sincero. Como o senhor me conhece? Eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. É o Rei de Israel. Você crê só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores que esta. Eu afirmo que é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Senhora, não é preciso que me diga o que fazer. Ainda não chegou minha hora. Façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Agora tirem um pouco de água e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo. Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum.
Mas você guardou o melhor vinho até agora. Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou sua natureza divina e seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e seus discípulos foram para Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Você precisa ver isso. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: Tirem tudo isso daqui! Parem de fazer da casa do meu pai um mercado desses! Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre pode fazer para provar que tem autoridade para fazer isso? Derrubem esse templo. E em 3 dias eu o construo de novo. Você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? A construção desse templo levou 46 anos. Porém, o templo do qual Jesus falava era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso. E então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus. Rabi, nós sabemos que o senhor é um mestre que Deus enviou. Pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eu afirmo que é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como um homem velho nasce de novo, ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu afirmo que é verdade.
Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos tem natureza humana. Quem nasce do Espírito tem natureza espiritual. Não fique admirado, porque eu disse que todos precisam nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. E ouve-se o barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? O senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo que é verdade. Nós falamos do que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer em mim se eu falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu até o céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Como Moisés no deserto, que levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Mestre, aquele homem que estava com o senhor no outro lado do Jordão, o senhor falou sobre ele, lembra? Ele está batizando as pessoas e todos estão indo atrás dele. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas